Olá, me chamo Roberta Nazário, sou a coach líder do estado de Pernambuco. Iremos, dentro do conceito explanado no vídeo da sala de aula ampliada, apresentar algumas abordagens mais específicas neste vídeo. Você já deve ter ouvido falar sobre do it yourself, muito usado hoje em milhares de vídeos no YouTube. Do it yourself é um termo traduzido para o português que significa faça você mesmo, ligado diretamente ao movimento maker ou cultura maker, que é o tema deste vídeo. Bom, várias perguntas se apresentam quando falamos sobre esse assunto, né? O que é cultura maker, como ela surgiu, essa metodologia cabe na minha escola, qual o objetivo de usar cultura maker dentro da minha escola. Bom, o movimento maker com essa roupagem é dentro da história algo bem recente. A gente tem ouvido falar, né, até dentro do movimento escolar, como algo muito recente. Vocês lembram do movimento punk? Sim, a cultura punk já foi considerada até uma contracultura, pelo modo de manifestação ser anárquico, né? Lá na década de 80, o movimento se declarava como anticonsumista. Os punks faziam seus shows e produziam suas próprias camisas, seus ingressos, suas revistas. Vocês devem já até ter ouvido falar das famosas fanzines. Fanzines são revistas, né? É um tipo de publicação não profissional que eram elaboradas dentro do próprio movimento de integrante para integrante, sem necessitar do grande mercado. A gente chama que o movimento punk deu o pontapé inicial no movimento maker, né? Justamente pelo modo inaugural de apresentar e de fazer seus próprios materiais de consumo. Então, algum tempo depois, né, surgiram as Maker Fairs, que são as feiras makers, mais voltadas realmente à apresentação das produções, né, e de algumas soluções. Ela foi tomando essa roupagem mais ativa e tendo mais visibilidade. Se pudéssemos elencar, de fato, 4 pilares para esse movimento, poderíamos dizer que a gente trabalha o conceito dentro da noção de escalabilidade, sempre produzir para a maior quantidade de pessoas terem acesso, colaboração, porque é um processo onde todo mundo pode elencar, né, e otimizar melhorias, sustentabilidade, porque sempre pensamos na viabilidade de uma maior amplitude de consumo e de usar menos recursos do próprio mercado, produzindo os próprios materiais, e, por último, a criatividade, que é um dos elementos mais importantes desse movimento. Não podemos esquecer que o Maker ele pode ser curricular, tá? Ele pode se articular com vários componentes de uma vez só, objetivando o desenvolvimento de habilidades em comum. Por isso, a gente fala que a gente pode, dentro do movimento Maker, usar o que a gente chama de low-tech, né? Que é a tecnologia de baixo custo, como LED, pilha, circuito de papel alumínio e até materiais de reuso. Então, quando a gente fala em Maker, a gente tem que demistificar essa ideia de que a gente só pode usar essa metodologia se a gente tiver impressora 3D ou cortadora laser, por exemplo. A escola ela não precisa necessariamente também ter um espaço para poder fazer a implementação de alguma coisa maker dentro da escola, né? A gente pode pensar em alguns projetos feitos de maneira mais simples, apenas com a intenção de ter os alunos como agente ativo nesse processo e apresentando um produto final que faça sentido tanto para a escola quanto para a comunidade que eles estão inseridos. E, na verdade, o objetivo final é sempre apresentar algo que todo mundo consiga ter acesso e que consiga realmente impactar a comunidade que eles, né, estão inseridos. Então, a elaboração do projeto Make, ela deve ser amarrada com uma objetivação amparada já em sala de aula, porque a ideia é que esses projetos envolvam meios para o aluno mensurar em grupo, né, ou de forma individual também, a capacidade de criar algo e entender conceitos mais complexos, né? Conseguir tangenciar conceitos mais complexos. A gente pode, de forma muito simples, falar que o maker vem do verbo to make, fazer, e a gente promove com esse movimento que os alunos consigam ser fazedores, né? Criadores de algo, dando essa autonomia para os alunos. Vocês podem perceber que essa geração, ela promove muito isso quando cria muito tutoriais e promove seus próprios canais na internet, né? Hoje, quase impossível que os alunos não tenham esse tipo de conta em canal em vários tipos de plataformas e redes sociais. Bom,
A gente já falou um pouco sobre o movimento Maker, né, e dessa nova abordagem que, de fato, chegou para ficar e está ancorada dentro de várias fundamentações já postas dentro do circuito educacional. E seria para a gente bem importante também pontuar uma outra esfera, né? Já uma outra esfera dentro da escola. Como a gente pode avaliar através das ferramentas de gestão de aprendizagem, né? Mensurar alguns dados dentro da escola, que eles também nos ajudam a entender melhor esse organismo complexo que a gente está inserido. Agora eu queria chamar a Carla Guimarães para falar um pouquinho desse tema com a gente. Olá, eu sou Carla Guimarães, coach do projeto Moderna Compartilha do Estado da Bahia, e vamos conversar um pouco sobre as ferramentas de gestão da aprendizagem, mais especificamente sobre o LMS do Moderna Compartilha. Quais são os benefícios da utilização de uma plataforma de gestão da aprendizagem? Nós temos conteúdos centralizados em uma única plataforma, nós temos relatórios de acesso dos usuários, o que é muito importante para a gestão da escola. A gestão da escola também consegue fazer um acompanhamento acadêmico, né? A coordenação e dos professores e, consequentemente, dos alunos. Nós temos o LMS para uso para complementação de horas, uma coisa que tem sido muito importante, já que essas horas de aulas remotas e de atividades online, de atividades síncronas e assíncronas, também já podem entrar na carga horária nesse período de pandemia. E o melhor, nós temos completo alinhamento com a BNCC. Vou mostrar para vocês. Quando eu digo que nós temos conteúdo em um único lugar, dentro do LMS do Compartilha, nós temos os livros digitais da editora Moderna, utilizados pela escola para acesso de alunos e de professores. Nós temos uma biblioteca, em que aqui se configura a parte de ensino híbrido, principalmente com relação à sala de aula invertida, em que os professores podem colocar materiais aqui para os alunos, e esses materiais podem ser utilizados em outros momentos com eles. Nós temos também atividades, e essas atividades são para um caráter individual, que podem ser avaliáveis ou não avaliáveis. Nós temos um fórum para discussão coletiva, e esse fórum vai poder promover ampliação dos conteúdos. Ainda temos canal para mensageria entre família e escola, e isso é super importante para esse momento de comunicação. E ainda temos uma agenda, onde o professor compartilha todas as atividades, porque ele vai gerenciando aí, junto com o aluno, as atividades e agendando tudo que precisa ser feito. Nós temos relatórios de acessos. Esses relatórios são super importantes para a gestão, porque vão mostrar acessos de alunos, então, por turma, isso vai ser importante para que ele faça até um comparativo entre turmas. E nós temos um outro relatório de atividades, que pode ser uma planilha, gerada uma planilha, em que tem numericamente a quantidade de acessos, qual foi o último dia, quantos acessos esse usuário já fez à plataforma, e isso pode ser filtrado por usuários, então, por coordenação, por equipe de professores, por equipe de alunos, e aí a gestão da escola vai conseguir verificar quem são os alunos que não estão fazendo esse acesso de maneira correta. Também aqui dentro, para a forma de gerenciamento, quando as atividades são avaliáveis e elas são publicadas, a gente tem aí o progresso acadêmico. O progresso acadêmico mostra a média que foi definida pela escola com relação às notas das atividades e traz um parâmetro se esses alunos estão acima da média ou abaixo da média. Também é uma excelente forma para personalizar o ensino. O cômputo de horas é extremamente importante, já que esse parecer do CNE de 5 de 2020 define que já está autorizado para que as escolas, nesse momento de aulas remotas, elas possam utilizar essas horas para a sua carga horária mínima, né, definida, para que ela possa utilizar. E o melhor de tudo é que tudo isso que nós estamos falando
fazendo, mostrando, e já ativamente com as escolas, estão completamente ligados às competências da BNCC. Então, nós utilizamos bastante aí a competência 1, que é o conhecimento, que é valorizar esse conhecimento sobre o mundo, seja ele físico, cultural, social ou digital. Nós temos a segunda competência, que é do pensamento crítico, científico, criativo. Nós temos aí a comunicação com a utilização de diferentes linguagens, cada vez mais abordando individualmente as habilidades dos alunos. Nós temos a cultura digital, principalmente falando aí da parte de tecnologia, além de trabalharmos as competências socioemocionais, de autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, e responsabilidade e cidadania. E para falar um pouquinho mais sobre todas essas novas vertentes de educação durante a pandemia, eu chamo Renata, ela vai esclarecer um pouquinho sobre os recursos avaliativos em tempos de pandemia. Olá, eu sou Renata Farani, sou coach do Projeto Compartilha no Rio de Janeiro e hoje vamos conversar um pouquinho sobre recursos avaliativos. Em momento algum, fomos preparados para avaliar 100% online. Só que de uma hora para outra, nós saímos da escola e levamos a escola para casa. Preparamos nossas estratégias remotas com o que há de melhor e o que foi possível para adequar conteúdo, ritmo, recursos e personalização para essa aprendizagem online. E com o novo jeito de ensinar, precisávamos reorganizar nossa forma de avaliar. Passamos a considerar, além da semana de prova utilizada em larga escala pelas escolas para avaliar o desempenho dos alunos e o grau de apreensão dos conteúdos, outras formas de avaliar que estão trazendo resultados super interessantes. Passamos a avaliar o conhecimento individual, o trabalho em equipe, o compartilhamento de informações e a capacidade de aprender e sintetizar um conteúdo de todos os nossos alunos. Considerando sempre que a avaliação precisa contemplar diferentes estilos de aprendizagem. E aqui cabe uma frase da Jussara Hoffmann, que a avaliação escolar hoje, ela só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para melhorar a aprendizagem. Avaliar hoje é recorrer a diversos instrumentos para fazer com que os nossos alunos compreendam os conteúdos previstos, considerando sempre coerência, com muita clareza na intencionalidade dos nossos conteúdos previstos, abrangência, considerando diferentes expectativas e experiências avaliativas, lembrando que nós possuímos diferentes potenciais dentro da nossa sala de aula. Uma continuidade, planejar e replanejar sempre. Precisa estar muito claro a nossa comunicação com todos os envolvidos. O que eu quero que os meus alunos aprendam? Que evidências eu vou coletar ao longo do caminho? O que está funcionando nesse período de aprendizagem online? Quando experimentamos diversos recursos avaliativos, temos que aproveitar a facilidade que a tecnologia nos possibilita para elaborar um processo de avaliação bem abrangente. E sempre mesclando momentos síncronos e assíncronos, nós podemos dispor de plataformas educacionais. No Compartilha, por exemplo, nós utilizamos o LMS, como a Carla falou no vídeo anterior. Rubricas de avaliação, promover fóruns e debates, estudos de caso com resolução de problemas e entrega de projetos, seminários, atividades avaliativas e, por que não, provas, questionários, simulados. A ideia é ofertar, por meio de salas virtuais, um espaço aos estudantes para verificação da aprendizagem de forma discursiva. Redações e narrativas, criar materiais vinculados aos conteúdos estudados, cartilhas, roteiros, história em quadrinhos, mapas mentais, cartazes, estudo da arte com recursos digitais, visitas guiadas em tempo real a museus, cidades históricas, salas de conversa, realizar avaliação oral, individual ou em pares acerca dos temas que foram estudados previamente,
Criar sempre um questionário de autoavaliação das atividades ofertadas aos estudantes no período de isolamento. E a gamificação, que aqui eu posso citar Kahoot, Socrative, o nosso Xmile, o Axios, e os dois, lembrando, né, que o Xmile e o Axios, eles são utilizados dentro da plataforma do Projeto Moderna Compartilha. Eu posso organizar um portfólio eletrônico de cada aluno. Para isso, eu posso usar um Padlet. É importante lembrar que cada um deles tem vantagens e desvantagens. E, por isso, o professor não deve se apegar a um único método para avaliar seus estudantes durante um ano letivo. Aliás, a avaliação ela precisa ser periódica, semanal, mensal, quinzenal, diária. O ideal é que o docente consiga mesclar suas avaliações de acordo com um diagnóstico que ele já possui da sua turma. No projeto Compartilha, toda a equipe pedagógica, direção, coordenação, professores, eles dispõem de dados de plataformas e produtos educacionais e de gestão com resultados diagnósticos e relatórios personalizados, que orientam o caminho a ser seguido com cada turma e com cada aluno, além de um programa de formação completo para os docentes que são preparados para esse novo momento de ensino. Para falar um pouquinho sobre o novo momento de ensino, eu vou chamar o coach Leandro, para falar um pouquinho para a gente sobre o novo livro. Olá, eu me chamo Leandro, sou coach do Projeto Moderna Compartilha, no estado de São Paulo. Diante de tantas mudanças na educação, se faz necessário a gente repensar o próprio livro didático, se faz necessário a gente repensar as próprias estratégias de ensino que empregamos em nossas aulas. E aí a gente fica com algumas indagações. Vamos lá, nos dias de hoje, é suficiente apenas o livro didático como suporte pedagógico para as aulas? Os professores já encontraram dificuldade em associar o livro didático a propostas de aprendizagem ativa? Ou eles conseguem facilmente mensurar a aprendizagem dos estudantes e agir a partir dos dados dessas avaliações? São tantas as mudanças que se processam na educação e, nesse momento de pandemia, as coisas se transformaram tão rapidamente que a gente acaba buscando algumas soluções para reavaliar ou para reestruturar aquelas nossas práticas. E o livro didático não poderia ficar de fora disso. Então, quando a gente fala de uma proposta de um novo livro didático, a gente está pensando no material que seja produzido especificamente para a promoção da educação contemporânea. Uma educação que tenha como foco o desenvolvimento de competências no educando. Para que isso aconteça, para que isso se processe de uma maneira assertiva, as experiências de aprendizagem devem ser realmente significativas e relevantes para as crianças e os jovens. E assim, essa proposta do novo livro, que vocês irão encontrar em nossos projetos exclusivos, entre outros elementos, a gente vai buscar construir características de gamificação para engajamento desses alunos. A aproximação do livro didático com as obras de literatura, para que o aluno tome gosto de fato pelo livro em si, pela a contação de história, pelas narrativas. Bem, ok. E para que a gente consiga construir isso, a gente tem uma customização da proposta didática neste novo modelo de livro para o uso rotineiro e integrado de recursos digitais e plataformas avaliativas, buscando aproveitar ao máximo a potência dessas plataformas, desses recursos, e especialmente aproveitar ao máximo a competência que os nossos professores trazem consigo. Estes livros, essa nova proposta do livro, então, dialoga permanentemente com as metodologias ativas e com as ferramentas e recursos digitais, para ter como a mediação deste livro e buscar dinamizar as aulas e potencializar o aprendizado, além, é claro, de apoiar o trabalho do professor, trazendo leveza para o seu trabalho e prazer para os estudantes. Essa proposta do novo livro busca uma educação que seja relevante, que seja personalizável,
significativa e digital, atendendo ao que a sociedade contemporânea demanda. A pandemia nos trouxe um movimento de mudança em educação que foi extremamente abrupta. Só que essas discussões elas já vinham acontecendo, esses materiais já vinham sendo pensados, e as escolas que se prepararam neste direcionamento tiveram menores impactos para essa inclusão neste cenário educacional. Então, e como que isso acontece? Enquanto coleções convencionais, elas apresentam um percurso pré-determinado e o professor tem que fazer escolhas, muitas vezes difíceis, para abrir espaço para implementar metodologias e ferramentas digitais, novas metodologias ativas, os projetos exclusivos do Compartilha, neste novo modelo de livro, já incorpora em sua proposta curricular metodologias ativas, ferramentas digitais, o trabalho com competências socioemocionais. Assim, o professor pode modernizar e dinamizar suas aulas de forma mais orgânica e natural. Nessa proposta, o livro didático é um dos elementos que compõe um ecossistema que se direciona ao fortalecimento das relações de ensino e aprendizagem. Vamos conhecer mais a fundo este tema? Procure o coach da sua escola e converse com ele. Ele poderá fazer uma abordagem mais profunda e direcionada ao seu grupo escolar. Conte sempre conosco.